como emagrecer de forma eficiente, como um tema bem interessante para o público. Todas as pessoas que buscam emagrecer com saúde, caber nas roupas que desejam e, consequentemente, ter, né, mais saúde, mais disposição, mais autoestima, melhor qualidade de vida, maior longevidade, mais tempo de qualidade consigo mesmo e nas relações sociais, né? Quer dizer, é uma ação que começa no indivíduo e que ela se repercute através de várias esferas, né? E aí, aqui eu rapidamente eu adotei essa política de estar sempre... porque eu acho que o homem, como criatura, eu estou dizendo homem e mulher, o ser, ele tem sempre, dentro das suas características, tudo relacionado à sua história. Então, aqui eu coloquei aqui a minha casa. Eu estava agora pela manhã, tomei café lá com meu pai aqui. Então, nós temos 3 ruas. Lá, em alguns momentos, a gente chama de avenida, mas é tudo calçado de paralelo. E a gente tem umas 2 ou 3 transversais. Eu saí daí por volta de 97. Eu vim para a Universidade Federal estudar Geologia. Aí ficar na casa de um, depois na casa do outro. Depois eu fui para a residência universitária. Aí, por final, eu me formei. Fui para a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, onde eu trabalhei dentro da área de exploração mineral, bem pesquisa, de estudo mesmo. Depois, em 2014, eu fui para o Serviço Geológico do Brasil, que é onde eu estou até o momento. E aí, em 2013, aqui mais ou menos no meio aqui, em 2013, eu despertei para esta área que eu, na época, eu não dava assim muita bola. Eu sempre cuidei, nunca fui assim de bagunçar nem nada, mas houve um episódio aí, e esse episódio foi um maior marco no ano de 2013, quando aí eu comecei levantou a pulga atrás da minha orelha, e eu percebi que a gente estava dentro de um grande negócio, que é o negócio da doença. E a gente, na verdade, é enganado o tempo inteiro e a gente acha que está sendo cuidado. E a gente, na verdade, a gente é chamado para estudar um determinado assunto e ignorar o assunto mais importante, que é a nossa própria saúde. Eu descobri aí que, por essa experiência na pele, que as coisas mais importantes neste planeta, considerando que nós somos seres bons, é finanças, saúde e finanças. Ou seja, mesmo porque se não houver a parte finanças, o financeiro, o negócio da saúde, que no caso aí fora é tratado como um negócio da doença, não seria implantado. Então eu percebi que essas eram as 2 coisas mais importantes e as quais eu decidi naquele momento, daquele dia em diante, eu começar a me dedicar apenas àquilo. E aí foi exatamente o que aconteceu. Era por volta de outubro de 2013. Aí eu comecei a conhecer pessoas da linha que é chamada assim de forma meio rotulada como alternativo, que alternativo quer dizer aquilo que não está certo, mas que às vezes está valendo. Então eu comecei pelo que eu estava vendo aqui, onde as coisas estavam certas, eu percebi que não estava tão certo assim. E que aí talvez o alternativo não fosse tão alternativo assim, e de repente era aquilo que eu estava procurando, a medicina de verdade, entendeu? Uma coisa mais sustentável, mais justa, mais humana. E aí foi assim que eu descobri, né, os interesses dos laboratórios, da indústria alimentícia, da indústria fitness, da indústria médica, e eu percebi que assim, é um negócio realmente milionário, bilionário, e enfim. E aí eu tinha que estudar. No meio do caminho, como eu sempre fui falante, aí eu comecei a falar com um, falar com o outro. Na época, a gente tinha uma situação com o meu pai, que tinha um alcoolismo por praticamente 30 anos e tal, e aí foi assim que eu consegui acertar ele em um determinado momento, peguei ele num momento bem estratégico e tudo aquilo começou a funcionar nele também. Então, é uma graça muito grande quando a gente vê as pessoas bem. Quando você faz o bem, você se sente bem, isso gera um campo assim muito gostoso que faz com que a gente não pense a vida apenas como eu sozinho, mas o bem-estar dos demais.
E aí, o que acontece? O meu sonho é transformar o maior número de vidas, contribuir para um novo conceito de saúde, onde o foco não esteja na doença, mas na saúde integral. E que o parâmetro monetizador, aquilo que gera dinheiro, seja proporcional aos resultados, o máximo de bem-estar gerado e pelos procedimentos e drogas que foram evitados, ao contrário do que é hoje. E que a argumentação que é dada pra gente como científica, na verdade é supostamente científica, não tem nada de científico, ela não seja estruturada em paradigmas e sustentada por conflitos de interesse, mas pela observação de evidências. Hoje as perguntas que às vezes eu faço no consultório, que às vezes faz com que o médico, a pessoa que está do lado de lá, bote a mão na cabeça, eles ficam de saia justa comigo, porque eu faço perguntas e aí de repente eles respondem assim: ah, Alberto, isso aí que você está mostrando aí, essa é a medicina pautada em evidências. Aí, uai, mas então aquela medicina que está sendo feita, então, se não é pautada em evidência, e a gente vai chamar de quê então? Porque se não tem evidência, não pode ser chamado de ciência. A população não está sabendo disso. A gente precisa contar para as pessoas. Aí eles ficam assim, né? Tudo assim, preocupado, né? Então, aí eu queria assim hoje exatamente fazer umas perguntas para te ajudar nesse processo, para você se localizar aí dentro. E uma vez que você se localizar dentro deste projeto seu, que eu poderia ter um propósito para emagrecer, mas esse propósito não necessariamente é das outras pessoas. Então eu fiz umas perguntas, tá? Eu separei em 2 momentos. Eu disse assim, o primeiro seria preparando a sua jornada. O que é que você precisa saber antes de colocar a mão na massa e começar de fato o processo de emagrecimento. E o segundo, aí eu ia falar assim alguns mitos, né? Coisas que foram vendidas como verdades e que na verdade, porque foram repetidas, passaram a ser verdade, mas não são. E a gente aprendeu desde sempre e são ineficientes. Vai ficar bem óbvio quando a gente tocar nesse assunto. A gente vai aproveitar o tempo até onde der e conforme seja, se não der para tocar, a gente segue depois, segue em outro momento. Eu vou pedir. Tá me ouvindo aí? Sim, sim. Pronto. Aí eu vou pedir agora que vocês... Orleide, tá me ouvindo aí, Orleide? Orleide tá com a imagem, tá aqui, mas tá paralisada. Eu acho que ela... o aplicativo dela travou. Eu vou seguir. Então, eu vou pedir que você se desligue um pouco do mundo, porque neste exato momento não há nada de gigantesco que a gente vai perder. Na verdade, a coisa mais importante que está acontecendo agora é o fato da gente estar vivo. A gente vai observar um pouco mais esse processo agora. Então, aí você já tem um caderno, você já tem uma canetinha. Aí eu peço que desligue a TV, o som, as distrações, as coisas. Bota o bichano lá no cesto, o cachorro põe lá na casinha. E aí sentar de forma, né, confortável. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai, para se aterrissar, vamos assim dizer, que às vezes a gente está aqui, mas às vezes a mente está viajando. Quando a gente pega um livro para ler mesmo, isso fica claro. A gente começa a ler, de repente a mente vai embora para outro canto. Então a gente vai ter certeza de que a gente está aqui. Eu vou ensinar um exercício que é chamado de pranayama. É um exercício de respiração muito simples. A gente faz assim. A nossa vida é cheia de coisas, enfim, trânsito, não sei o que, muitas responsabilidades, muito estresse. Realmente a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro. Mas agora a gente vai aprender a filtrar um pouco disso. Eu vou desligar essa luz aqui. Vai ficar uma imagem um pouco mais azulada. Esse azul já foi pensado exatamente para dar um relaxamento maior. Aí o que você vai fazer? Você vai fechar levemente os olhos e vai inspirar, encher o máximo que puder, sem forçar. E depois aí vai expirar. Lentamente, de forma cadenciada e por 5 vezes. Aí eu vou fazer também, tá? Inspira.
Expira. Pelo nariz. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Esse processo de fazer isso, ele dá uma oxigenada mais profunda e a gente muda o ciclo da respiração. A respiração, ela é um processo o mais rápido de interagir com o nosso sangue, com o nosso metabolismo. Tudo que a gente inala, em questão de segundos, está na corrente sanguínea. E normalmente, quando a gente está na vida diária, a gente não percebe, mas a gente é forçado tanto de fora para dentro que a gente começa a ter uma respiração superficial. E aí a gente só usa uma parte do pulmão, uma parte dos alvéolos, a gente não oxigena muito bem. E isso atrapalha todo o nosso metabolismo, todos os nossos hormônios, todos os nossos sistemas, nossos órgãos, o funcionamento de tudo. E aí, quando a gente aprende a respirar, ou a gente faz isso às vezes a primeira vez, a gente percebe uma mudança muito grande. Né? Claro que aqui foi assim, a gente fez só 5 vezes, né? E a gente pode fazer um outro, que é esse, ó. Sentado de forma confortável, a gente vai fazer o seguinte: eu vou mostrar como é que faz um pranayama. Esse é assim, um dedo numa narina, o outro dedo na outra narina, e a gente vai inalar por uma e soltar pela outra, tipo assim, ó. Vou inalar aqui, aí eu vou apertar, trocar e soltar o de cá e soltar. Então, eu acabei de fazer um movimento para lá, é como uma gangorra. Agora eu inalo pelo mesmo e solto pelo de cá. Aí a gente faz uns 2 minutinhos, tá? Vou fazer aqui, ó.
a gente percebe que acontece um relaxamento. E nesse momento, a nossa fisiologia, ela começa a ter condições de colocar para fora as toxinas do dia a dia, dos estresses que a gente vai acumulando e que tem adoecido as pessoas. Aí essa é uma forma que a gente tem de voltar para dentro de nós e começar a sentir a gente outra vez. E isso dá uma concentração maior nos estudos, nos dá uma capacidade maior de resiliência, de suportar as adversidades do dia a dia. A gente fica com maior foco, a concentração, a gente aprende mais rápido e a gente fica mais maleável para as coisas, a gente fica mais saudável. Quando a gente usa, por exemplo, um suplemento, a gente come, a nutrição fica melhor. Aquela fome que às vezes tem, por exemplo, aqui dentro do nosso projeto, que é emagrecimento saudável, uma coisa que se queixa muito é a ansiedade. Que a ansiedade, ela vai oscilar com aquela fome que às vezes é uma fome que às vezes a pessoa ela não teve a experiência de perceber que às vezes é uma fome do meio ambiente. É o estresse do meio ambiente que foi condicionado para dentro de nós e interpretado como fome, não sendo na verdade. E também facilita os processos de descondicionamento daqueles alimentos que são alimentos, mas que não fazem nutrição. São coisas criadas pela indústria e colocadas aí uma série de aditivos para criar dependência química em nós. Então, uma coisa que foi assim, quando eu pensei, eu vou bolar uma aula para o pessoal. Então eu disse assim, eu quero criar eu quero trabalhar os propósitos. Porque não faz sentido a gente se dar o trabalho de fazer uma coisa e não saber exatamente qual a razão, qual o sentido. Aí, que é o que vai acontecer exatamente no próximo slide, eu pensei em antes fazer exatamente esse relaxamento, para a gente aterrissar, para a gente estar aqui, entendeu? E aí eu coloquei propósito e motivação. Eu queria que você pensasse. Não precisa falar, não precisa responder, não vai ter sabatina, não vai ter prova, não tem que tirar nota, nem nada. E também não é uma coisa que necessariamente tem que ter a resposta hoje. Então, você tem um caderno na mão, eu queria que você colocasse hoje neste momento. Amanhã você pode reescrever. Qual é o motivo, a razão pela qual você quer emagrecer? Será que tem relação com a sua saúde, com a sua autoestima? Porque pode ser que você esteja com a saúde bem e que a autoestima também esteja boa, mas também pode melhorar. Ou então você acha que já está no máximo, mas pode ser porque você gosta de se sentir bem, de distribuir amor. Aquilo que nós temos de bom é o que a gente coloca para fora, é o que a gente compartilha com as pessoas. Se a gente está bem, a gente dá mais carinho, a gente ouve, a gente colabora mais, a gente produz mais. Seria porque você está buscando uma melhor qualidade de vida? Tudo que você pensar, coloque aí, tome nota. Qual o motivo?
qual a razão, por que você quer emagrecer. Aí deixa a pergunta assinalada, que pode ser que amanhã você queira acrescentar mais, pode ser que mude, nós mudamos o tempo inteiro, não tem um caminho certo, mas a gente muda, às vezes a gente corrige a rota no meio do caminho da nossa vida, né? Às vezes você sai de casa, quer estudar geologia, daí a pouco você não quer mais. Aí no final a gente pode compartilhar mais. Bota a data, pode colocar data, se quiser depois separar, eu sempre recomendo que separe um caderno. Esse caderno vai virar, na verdade, o seu manual de instruções, porque a gente vem de fábrica, vem sem manual, diferente de todas as coisas que a gente compra, os equipamentos eletrônicos. Acontece que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria muito maior, é a máquina mais perfeita que eu já descobri aqui na minha vida, e ela vem sem manual de instruções. Então eu vou conduzir vocês, assim, compartilhar muito daquilo que eu aprendi e que no final das contas passou a ser o meu manual de instruções, sem o qual eu não estaria aqui falando com vocês. Vamos adiante. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o seguinte. Como eu nasci num povoado, eu tive a experiência de sair, era 3.000, 4.000 pessoas aí, todo mundo sabia meu nome, todo mundo conhecia meu pai, minha mãe, meus avós, maternos, paternos, enfim, eu era assim. Então quando eu saí e eu vim para a cidade grande, aumentou 1000 vezes a quantidade de gente, passou a ser 3 milhões de habitantes. Eu percebi que eu perdi meu nome, eu percebi que a cultura mudou, que era diferente as coisas, né? E eu deixei de ser o Júnior, filho da professora Creuza, passei a ser aquele rapaz, o moreno do tênis assim, ou da pasta assado, ou da calça jeans assim. Aí eu percebi que a gente vive dentro de crenças, a gente tem crenças familiares, crenças no nosso povoado, crenças da nossa cidade, no nosso estado, os paradigmas também, e esse conjunto de coisas às vezes nos leva a tanto realizar mais, como às vezes também realizar menos. A gente cai dentro de uma coisa que é a procrastinação, a gente não sabe por quê. Às vezes a gente fica naquela zona de conforto, que não é tão bem assim confortável, é uma zona de desconforto, e a gente não sabe porque a gente não consegue sair dali. Aí vem nesse cenário aí tá a autossabotagem, que às vezes a gente começa, daí a pouco a gente bagunça, contrário àquilo que a gente supostamente queria, e aqui a gente vai dar uma mexida nisso. De novo, não tem uma coisa certa, não tem uma coisa errada, não tem nota, não tem nada. O campo é vasto, a gente vai eu vou dar algumas definições que eu pensei assim de forma bem sucinta. Crença é qualquer coisa na qual a gente acredita. Paradigma é um conjunto de crenças no qual a gente está, sem perceber, né, acorrentado. A gente está aí dentro e não percebe. A procrastinação é quando a gente adia os nossos projetos. A zona de conforto é aquela área de segurança dentro da mesmice, daquilo que a gente conhece, sem exposição, sem novidade. Aí eu pensei aqui uma reflexão. Por que será que a gente gosta tanto de novidade, mas a gente não gosta de se expor a situações novas que nos tiram da zona de conforto? É algo assim bem contraditório, que a gente não gosta de rotina, nem homens nem mulheres, mas ao mesmo tempo a gente faz todos os dias o mesmo caminho para ir para o trabalho, todos os dias a gente frequenta a mesma padaria, a gente vai para o mesmo restaurante, a gente todos os dias pensa os mesmos assuntos, a gente sempre conversa sobre as mesmas coisas, e a gente não consegue, né, sair
desse círculo, né? E termina sendo uma zona de conforto. É uma zona de conforto porque eu não me exponho, eu não corro risco, né, de errar, de falhar. O que será que os outros vão pensar? Será que o que é que vão falar a respeito, né? Então essa é a zona de conforto. E a autossabotagem é quando a gente tem ação contrária àquilo que a gente quer fazer, aos resultados que a gente está buscando. E aí o que é que acontece? Quando a gente para ali naquela primeira página, na primeiro slide, e a gente pensa, quais são os meus motivos? Aí isso aqui começa a ficar mais fácil de você gerenciar. É óbvio que a gente vai viver sempre dentro de crenças, sempre dentro de paradigmas. A gente vai sair de um conjunto de crenças para outro conjunto de crenças. Nós somos humanos. E sempre a gente vai procrastinar alguma coisa. Mas o objetivo é a gente subir uma escadaria. Cada dia ser um pouco mais efetivo, cada dia ser um pouco mais assertivo, um pouco mais realizador. Esse é o princípio Kaizen, de fazer e de melhorar. Aqui no mundo ocidental, a abordagem e entendimento está preso no campo das palavras, de forma intelectual e materialista, como se o cérebro fosse um computador onde a gente coloca um programa. Então chama às vezes programação neurolinguística. E esses termos aí, as crenças, os paradigmas, autossabotagem, zona de conforto, essa coisa toda, tem uma abordagem materialista, em que às vezes a gente fica só no campo do intelecto, pensando a respeito. Acontece que as pesquisas mais recentes, elas estão nos convidando a algumas reflexões cada vez mais assim holísticas, cada vez um pouco mais integrada, cada vez um pouco menos materialista, um pouco mais aberta, aí o campo da física quântica, que seria uma visão um pouco mais integrada do ser, das pessoas, juntamente com a natureza. Aqui eu lembro o seguinte, que como eu cresci no povoado, eu sempre tive contato com os animais. Quando eu cheguei na cidade, eu comecei a reparar que os animais de estimação, eles têm as mesmas características dos donos. Se os donos são estressados, os animais também são. Se os donos são sossegados, os animais também são. E me parece que aí a gente está trocando alguma coisa, influenciando uns aos outros sem a gente perceber. Com os animais é claro isso. E é claro que cada um, dois gatos, os dois não têm a mesma personalidade, mas enfim, o fato é que se você chega numa casa onde as pessoas elas estão dentro daquele clima bem estressado, os animais também sentem isso. É uma visão bem integrada do ser, da natureza, né? Com essa participação aí, essa interação. E aí, agora, os chineses colocam uma sonda no lado oculto da Lua. Utilizando, aí vem agora os computadores quânticos, enfim, eles estão trabalhando com isso, né? E aí a gente está assim repensando uma série de conceitos que a gente recebeu, né? Então é hora da gente repensar uma série de coisas, não necessariamente o que é que está certo, o que é que está errado, não vem ao caso isso aqui agora. A ação gera resultados. A gente tem que ter, ao meu ver, para a gente ter resultados, a gente precisa ter, antes de mais nada, um grande desejo, uma grande vontade.
Eu quero emagrecer com saúde. Daí eu tenho que acreditar que eu posso fazer isso. Então eu quero emagrecer e eu acredito que eu posso, eu vou conseguir. Então a mistura dessas duas coisas, da vontade junto com a crença, a fé de que pode fazer, permite que eu dê os primeiros passos no sentido coerente com aquela vontade. Então, assim eu vou ter resultados. Então, quais são os desafios que nos impedem de agir? Eu listei alguns. Falta de conhecimento, o medo, a baixa autoestima, o que será que os outros vão pensar, também não saber como fazer e qual a direção da solução desse ou daquele problema. Uma vez superada a questão do conhecimento, sabe-se que a ação cura o medo, ou seja, depois que você já tem conhecimento de para que direção seguir, aí você agora fique sabendo que o medo você só pode agir para curar, não esperar curar para depois agir. É uma dança em que você faz um pouco e observa que você cria uma nova bioquímica, que você faz e você realiza, e esse prêmio, essa vontade, esse gosto, essa recompensa, ela faz com que você esteja motivado a fazer mais. E daí surge uma outra coisa, que é, uma vez que você aprende alguma coisa, fica mais fácil repetir. Então, se você vai para a cozinha fazer uma receita nova e você faz a primeira vez, você leva 5 vezes a quantidade de tempo. Já na segunda vez, já leva um pouco menos de tempo. E até que, se você continuar repetindo, vai chegar o dia em que você vai fazer numa velocidade muito grande. Então, o mais importante é a gente fazer. E em segundo lugar, a repetição. Então, não é só fazer uma vez, é fazer e repetir, porque vai melhorar. Aí, o que é que acontece? Agora a gente vai dar uma trabalhada em alguns mitos. Eu separei aqui os 10 principais mitos para falar neste momento. Então, o primeiro mito é aquele que eu considero assim um campeão, é comer menos. Então, muitas pessoas acham que para emagrecer que é necessário comer menos para emagrecer com saúde. E não é verdade. Porque quando você fica sem comer, você passa uma mensagem para o seu corpo de que está faltando comida, então ele dispara um processo de armazenamento, de economia. Ele entra num modo econômico, como tem no veículo, né? Então, quando você fica sem comer, você de certa forma estimula a redução do seu metabolismo. Então as pessoas elas poderiam estar mais preocupadas com a qualidade dos alimentos, com a natureza dos alimentos e não com a quantidade, porque a gente foi educado a pensar dessa forma, que porque o corpo se está grande, se está gordo, está acima do peso, é porque é volume ou peso, alguma coisa. Então, quanto mais eu como, quanto menos eu como, então vai me engordar mais. Então, agora se eu quero emagrecer, então comer menos. Então, essa é a natureza e ela não funciona. Está provado de que para você emagrecer, você tem que comer. E comer menos só vale colocar em encrenca, vai criar
vai facilitar você entrar em fria. Por quê? Porque você vai comer menos daquilo que você sempre comeu. E aí, quando você abrir a boca, você vai comer de novo aquilo que você sempre comeu. E há uma linha geral que diz que a situação atual da pessoa está relacionada àquilo que ela mais repete, aquilo que ela mais come. Então, é muito mais interessante a gente estudar uma estratégia de dar uma melhorada e um melhor sabor neste prato, naquilo que a gente está comendo, do que comer menos. Então, o bacana é emagrecer comendo bem e comendo gostoso. E aí vai. O segundo, se exercitar mais. Então, é também muito comum que inclusive se alterna, os dois se alternam, comer menos e se exercitar mais. Então, é exercitar mais. A ideia das pessoas é que receberam informação de que elas estão acima do peso porque elas estão sedentárias. E de antemão digo que na história da humanidade o homem nunca foi um atleta. O ser humano nunca foi um atleta. Então as pessoas às vezes elas estão acima do peso, estão com problemas de articulação, estão bem acima, nas faixas do MC, às vezes um pouco mais delicadas. E aí acha que para emagrecer tem que entrar na academia e começar já a correr de vez e começar se acabando, pegar pesado, como eu vi várias vezes. Amanhã eu vou para academia, quando chegar lá eu vou pegar pesado. E resultado, eu já vi casos assim, e a pessoa, vem cá, quanto tempo você está fazendo isso, tentando emagrecer, né? Eu não quero dizer para ela que não tá legal aquilo, mas ao invés de perguntar fazendo desse jeito, para não levantar suspeita, eu pergunto: tem quanto tempo você está tentando emagrecer, fazendo assim, eu posso acrescentar? Aí a pessoa diz, 10 anos e tal. Aí eu digo, assim, eu vou entrando ali e tal, e consigo dar os resultados, como já aconteceu, para a pessoa, mudando a estratégia. E ele garante que não é exercitando mais, às vezes é até exercitando menos. E houve um caso uma vez mesmo que era minha ex, eu tirei ela da academia, quer dizer, convidei ela, né? Você quer ter os resultados? Quero. Quer mesmo? Quero. Então, você acredita em mim? Acredito. Então, passa um tempo fora da academia. Tem quanto tempo você está lá? 10 anos e tal. Então, passa o tempo fora. E aí foi assim que ela teve os resultados. O fato é que me parece que, acho que até hoje ela não faz academia mais. Mas, enfim, é uma situação que às vezes varia muito de pessoa para pessoa e tal. Mas aqui eu estou dando uma tendência geral, tá? Então, emagrecer em relação a ter uma vida saudável, em relação a atletismo. O atletismo não necessariamente dá saúde às pessoas. Então, é necessário ter uma vida em equilíbrio. Então, para você emagrecer, você vai ter de encontrar um equilíbrio, né? Colocar seu metabolismo, sua fisiologia em equilíbrio. Assim, não só você vai emagrecer, como vai ter a vida saudável e vai estar com o corpo pronto, caso você queira fazer atividades físicas. Caso você queira dar umas esticadas de vez em quando, dar umas pedaladas e, enfim, você vai estar com o corpo pronto. O fato é que o nosso escopo neste momento é emagrecimento e não vida saudável. A vida saudável é considero eu, um segundo momento. Você não vai começar correndo na esteira, como às vezes a gente entra, tem uns grupos, tá? Grupo fit e tal. O propósito lá é para quem já está, ao meu ver, já está saudável e quer dar uma turbinada aí, né? A outra coisa que é muito comum é tentar controlar as calorias, ao invés de observar a qualidade e os tipos dos alimentos. Deixa-me fechar o WhatsApp. Então, tentar controlar as calorias ao invés de observar a qualidade e tipos dos alimentos. Então eu digo para você, essa coisa de medir caloria é um negócio totalmente duvidoso. Até hoje ninguém conseguiu me explicar como é que se mede a caloria de um alimento.
tem algumas referências, algumas diretrizes e tal, mas é tudo muito vago. Então é mais uma forma de despistar as pessoas, termina funcionando dessa forma. Você não tem condições de precisar qual a quantidade de calorias que tem numa maçã, que a maçã uma é diferente da outra. Uma foi adubada com um adubo químico, a outra foi adubada com adubo orgânico. Quem garante que elas têm a mesma quantidade de calorias? Enfim, umas têm mais água, outras têm menos. Eu acho que são muitas variáveis soltas para que a gente possa conversar a respeito e ter resultado nesse sentido. Então, esqueça a quantidade de calorias e pense mais no tipo, na qualidade dos alimentos. A outra coisa que eu vejo assim que é um mito grandiosíssimo e que a gente foi ensinado é a pirâmide alimentar. Aquela que ensinam nas escolas, vem nos livros das escolas, das crianças, e que também a gente vê aí atrás dos profissionais da área de nutrição. Você chega no nutricionista, você não aprendeu a se alimentar de forma correta e tal, esses conhecimentos lhe foram privados, você estava ocupado estudando um outro assunto, e aí num belo momento você está com um problema de saúde, está acima do peso, vai lá nesse profissional que vai lhe ensinar a comer. E aí, quando você chega lá, você vê atrás da pessoa um triângulo com os alimentos aí, né? Então, aquela pirâmide alimentar, ela não funciona. Aquela pirâmide alimentar, tem muita coisa naquela pirâmide alimentar ali, 60% para ser assim, para começo de conversa, 60% daquela pirâmide alimentar ela não é adequada ao ser humano. Então tem muita coisa ali que é de trigo, tem muita coisa que é transgênica, então não faz sentido a gente ter aqueles alimentos ali para as pessoas. A outra coisa é que não se leva em consideração a particularidade de cada pessoa, que estão tentando fazer isso agora, falando sobre sensibilidade, intolerância a isso, aquilo. É uma tentativa de fazer isso. O fato é que, por exemplo, a medicina tradicional indiana, a medicina ayurvédica, ela faz isso com uma precisão muito grande, porque ela consegue identificar quais são os compostos, a necessidade de cada pessoa e direcionar essa pessoa para a sua dieta específica, que não necessariamente tem de ser a mesma da outra pessoa. Enfim, ela é bem precisa nesse sentido, bem trabalhada nesse sentido e dá resultados fantásticos. Então, pirâmide alimentar, não esquente com aquilo. Eu recomendo que você comece a buscar todas essas coisas, essas crenças aí dentro, esses mitos, e começar a desmanchar tudo isso, que a gente vai precisar construir um novo alicerce para você ter os resultados que você quer, tá? Então, o quinto mito seria pensar de forma binária. Por exemplo, isso engorda, isso emagrece. Isso é um raciocínio binário, só tem duas opções, é igual sim ou não, entendeu? Só existem essas duas opções dentro desse cenário. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim, dormir engorda? Dormir emagrece? Feijão engorda? Feijão emagrece? Arroz engorda? Arroz emagrece? Água engorda? Água emagrece? Coisas assim, sabe? Então eu digo para você o seguinte: tente se desvincular do pensamento pontual e comece a pensar no geral. Então, ao invés de pensar se o arroz engorda ou se o arroz emagrece, pense da seguinte forma: qual a frequência que isso está na minha dieta? Com qual frequência eu tenho me exposto a esse tipo de coisa? E qual a participação, né? Qual é a participação desta coisa
na minha rotina? Qual é a qualidade do meu sono? Não, muito mais importante do que pensar se o sono engorda, se o sono emagrece, é a gente ter certeza de que um sono de qualidade ele é fundamental para você ter uma saúde perfeita, para você ter o peso que você quer, para você equilibrar isso aí e manifestar o peso que você está buscando, tá? Então, deixa eu ver se tem uma outra coisa aqui dentro disso. Acontece de eu, por exemplo, estar na rua ou em casa e tirar uma foto de um suco, tirar uma foto de um prato e óbvio, aquele prato é para mim, e aquele prato é meu. Ele não quer dizer que está certo, que está errado e que todo mundo tem que comer daquele jeito. O fato é que, como eu já cheguei a um nível que me permite, eu navego aí dentro. E tem mais, você não precisa se privar de coisas. A gente vai aprender a emagrecer sem não só passar fome, como comendo bem, comendo gostoso e também sem se privar daquelas coisas que não são necessariamente saudáveis e que todo mundo já sabe que não são. Para emagrecer, você não precisa ficar sem ir a eventos, a festas, sem comer guloseimas, não necessariamente. Então, emagrecer é gostoso, é um processo incrível, é fantástico e é eficiente, tá? A outra coisa, gorduras engordam. Ih, caramba, essa daqui é bem pesada. As pessoas às vezes ficam desesperadas e elas repetem muito isso. Gordura engorda e tal. O fato é que não, isso é mais um mito. Gordura não engorda. E ela inclusive pode ajudar no processo de emagrecimento. Estou falando das gorduras boas. As gorduras essenciais. A gente vai aprender a diferenciar as gorduras, tá? Porque tem muitas aí. Tem algumas que já foram mexidas. E tem gorduras que não são saudáveis, tá? Então, a gente vai aprender a identificar quais são as gorduras boas. Por exemplo, a banha de porco é uma gordura boa. Então, você pode fazer uso dela o tempo inteiro. Você pode substituir várias coisas que você está utilizando hoje, a margarina, você substitui pela banha de porco. E a outra coisa, sétimo, a genética. Então, a gente ouve falar que é a genética. Então a genética é como uma cartola de mágico, de onde se tira tudo, né? Então se a pessoa é gorda é por causa da genética, se a pessoa é magra é por causa da genética, ela não percebe que ela nasceu, ela estava de um jeito, agora ela está de outro, então parece que então a genética dela mudou no meio do caminho, não faz sentido. E o fato é que esses mitos, eles são criados para tirar o nosso foco dos verdadeiros fatores. Então, não existe a genética assim como esse caminho obrigatório por onde todos nós devemos passar. Então, na verdade, o mais importante é você perceber que nós temos hábitos. Nós temos hábitos e esses hábitos são hereditários. São hábitos de vida e aqui, bem especificamente, hábitos da panela, que os nossos avós aprenderam a fazer aquela comida, aquele alimento e ensinaram nossos pais, e os nossos pais nos ensinaram. E todas as nossas emoções estão aí no meio disso e é o que nos faz ser dependentes de uns alimentos, de não gostar de outros e às vezes de ter dificuldades em fazer substituições. Na maioria das vezes não tem nada a ver com o alimento, mas a bioquímica interna da pessoa e principalmente um forte cunho emocional aí dentro, porque quando você sentou para comer com os seus familiares, havia um ar, um clima aí, e tudo isso foi ancorado com aquele alimento. Então você às vezes está insistindo com aquilo, porque na verdade você está preso às emoções daquela época, aquela repetição daquele, vamos assim dizer, aquele churrasco de final de semana, ou aquele leite que você tomava quando ia para a fazenda de bicicleta com seu avô. Então, às vezes, caso
vamos supor, né, que chegou um momento que você descobriu que o leite não é legal para você, para sua saúde, e você não consegue tirar. E no processo de autoconhecimento, você vai perceber que não tem nada a ver com o leite, mas sim com a emoção, o prazer, aquela experiência de vida de estar indo de bicicleta com seu avô, e são essas memórias que estão lhe impactando de fazer a substituição que você tanto precisa. A natureza perfeita, a inteligência do teu corpo diz que não está legal você fazer aquilo, comer, ingerir aquilo. Então por que você não consegue ser coerente com a natureza, com a sua natureza? É porque você está condicionado. Tudo que é repetido passa a fazer parte de você, e aí de uma forma aí meio que oculta, você não consegue acessar isso, tá? Então, esse é um mito bem interessante, né? É genética ao invés dos hábitos hereditários da panela, né? O oitavo que eu separei foi achar que só tem um jeito certo de emagrecer, que inclusive tem a ver com aquele que eu falei, do pensamento de forma binária. Então eu preparo a minha comida, ela está especificamente desenhada para mim, para a minha situação, para o meu metabolismo, para a minha fisiologia, a manutenção dela. E de repente a pessoa tá errado, tem arroz, tá errado, tem muito carboidrato, tá errado, tem muito isso, tá certo, tem muito aquilo. E como se houvesse só uma única forma de emagrecer, entendeu? Então, não existe um caminho único, não existe uma estratégia única. Existem estratégias que funcionam de forma mais adequada, de forma mais eficiente, para uma estatística, uma quantidade maior de pessoas, mas existem centenas de formas de você proporcionar emagrecimento para uma pessoa, tá? Não existe um único caminho. Você pode ter uma dieta mais proteica, você pode ter uma tendência um pouco mais do passado, mais do homem da antiguidade, que é a dieta paleolítica. O mais importante é você ter uma alimentação que, no geral, no todo, lhe proporcione que o seu metabolismo, que a sua fisiologia, ela dê cabo daquelas reservas que estão acumuladas ao longo do tempo, tá? A gente vai, ao longo do processo, a gente vai identificar muitos detalhes dentro de cada um desses mitos aqui, e muitos outros que vão aparecer, tá? E de antemão peço também que encaminhe as dúvidas que você mande, tá? Aqui a outra é achar que vai engordar ou emagrecer a cada refeição. Então tem gente que termina de comer e vai para a balança, ou então acorda de manhã e se pesa, aí chega de noite, se pesa de novo, e aí quanto eu engordei hoje, quanto eu emagreci. Às vezes a pessoa não consegue perceber que essa é um parâmetro um pouco complicado de lidar. Você pode estar hoje no ar-condicionado e desidratar bastante, perder muita água, e a água pesa bastante. Cada litro de água é 1 quilo. Aqui nas condições normais de temperatura e pressão, né? Vamos tomar essa referência. Então, às vezes a pessoa ficou o dia inteiro sem tomar água, e aí ela vê na balança uma diferença muito grande. E quando na verdade o objetivo é converter células, né, reservas de gorduras em massa magra, né, que é o objetivo maior esse. E a outra é a seguinte: o seu melhor médico é você. Então a gente foi distraído ao longo da vida a ficar procurando, né, um profissional, assim, tá com uma dor daqui, uma coisa ali e tal, e a gente vai se queixar de uma dor para quem foi treinado a usar drogas para mascarar os sintomas, as dores, né? Então, neste processo, você com o seu caderno, ou você com as anotações que você vai fazer, os experimentos que invariavelmente você vai ter de fazer,
E quando você começar a entrar em ação e fazer as substituições gostosas na sua vida, você vai começar a perceber que você lidar melhor com a sua máquina, a máquina do seu corpo, né? Então, quando a gente ia principalmente até 5 anos atrás, mais ou menos, a gente ia ao consultório. Na verdade, a gente entrava sem perceber dentro de um mandatório, um deusatório, um destinatório, onde aquele profissional ditava o que ia acontecer com a gente, se a gente ia ter essa doença, aquela outra, ou que era um oráculo, uma pessoa que tinha todas as respostas para tudo que a gente tinha, né? E às vezes também uma pessoa que, quando ela dizia o que tinha que ser feito, a gente obedecia e fazia por conta de uma autoridade aí, né, que foi implantada em nós. Inclusive a pessoa está vestida de branco, aquela coisa toda, então seria o dono da verdade na nossa cabeça, e a gente termina acreditando apenas naquilo ali, tá? E agora, por exemplo, a gente sabe que por volta dos anos 1900, 1910, foram feitos alguns estudos, levantamentos nos Estados Unidos, onde vários recursos foram canalizados foram injetados nessa medicina, essa linha alopática das drogas aí da indústria, e também foram retirados e foram fechadas escolas que tem um pensamento um pouco diferente, um pouco mais natural, vamos assim dizer. Então é uma hora da gente repensar, porque não existe uma única forma de fazer, tá? As coisas. E esses são os 10 mitos que eu tinha para lhe trazer. E eu espero que tenha sido assim, muito proveitoso o momento que você passou aqui, principalmente pelos exercícios iniciais. Eu quero que você amanhã, quando você levantar, que você tiver um tempo, que você, caso você tenha gostado do exercício de relaxamento que a gente fez, que você experimente repetir mais vezes e vá tomando sempre notas. Tome sempre notas. E a gente vai estar sempre compartilhando. Todas as informações que eu compartilho, os meus contatos, são contatos realmente pessoais. Eu não gosto muito dessa coisa de ter vários números, de ter várias, enfim, coisas assim, e para gerenciar tudo isso na minha cabeça não tem como. Então, este é o meu número pessoal, esse é o número que quem atende sou eu mesmo, esse é o WhatsApp, é meu também, pessoal, e ninguém se interfere aí, tá? E aí eu deixo assim também o seguinte, que você baixe, se caso você não tem ainda, o e-book grátis, que está lá como Emagrecer Comendo. Ele está disponível nesse endereço aí, e eu vou disponibilizar um tape para você assistir novamente, para você tomar mais notas. A ideia realmente desta interação nossa era criar este clima, a gente começar a refletir sobre os nossos propósitos, e de brinde aí esses mitos todos, e a gente vai esmiuçar cada um, e a gente vai, com calma, a gente vai ter resultados, né? A gente vai trabalhar cada um deles com calma, a gente vai fazer experimentos aí dentro disso, tá? Espero que você tenha gostado bem mesmo, que você tenha aproveitado muito. Eu digo para você que o projeto está sendo formatado, realmente ele está assim, quase 99% de chance de mudar de nome, e isso é em breve. E eu digo que você se inscreva também no canal do YouTube, nas mídias sociais também, todas elas. E qualquer dúvida, em qualquer momento, qualquer coisa que você, qualquer aperto que você passe, qualquer dificuldade,
e você mande um WhatsApp para mim. Eu estou sempre interagindo, pode mandar um Messenger também. Eu estou aí sempre respondendo. E posso demorar um pouco por conta das demandas, enfim, eu também estou com atividade no mundo analógico, mas eu sempre respondo. Já falei, vou subir o tape, você vai poder assistir, reprisar, vai poder encaminhar para outras pessoas. Vou colocar esse link aí onde você vai poder baixar o e-book, tá? Você vai poder baixar este e-book aí e eu recomendo que você dê uma lida nele e que você comece a sedimentar essas informações, que você comece a observar que o que foi dito aqui, o que está escrito neste e-book é totalmente diferente daquilo que nós aprendemos. Então, quando eu falei lá a questão das gorduras, quando eu falei a questão do engorda e emagrece, do exercício, mais exercício, do comer menos. Então, isso aí eu imagino que para começo de conversa, aqueles 10 mitos, só listar aquilo ali, sinalizar para você, já vai lhe acender a pulga atrás da orelha e vai dar assim aquela chacoalhada. Então, a ideia era exatamente essa, para você começar a colher os resultados que você quer, tá? Então, tome sempre nota no seu caderninho, aquilo que você aprendeu, como você está se sentindo, o que você fez desde a última instrução e quais foram as instruções que você recebeu neste exato momento, e vá exatamente escrevendo isso, tá? Vai escrevendo tudo. Principalmente isso aí, quais instruções eu aprendi hoje, o que daquilo que eu aprendi eu fiz, implantei, como que eu estou me sentindo, quais são minhas queixas e o que eu observei desde a última observação. Coloque sempre a data, sempre, tá? Então, isso aí a gente vai terminar construindo, não só você vai ter resultados, como a gente vai construir o seu manual de instruções, tá? E é com ele que você vai seguir a vida para sempre, tá? Eu estou realmente muito feliz em poder compartilhar aqui com você, tá? Eu espero que você esteja realmente bem impactado com esse conteúdo, tá? E a gente se vê na próxima, pode ser na próxima segunda, tá? A gente vai criar essa política a cultura da segunda-feira às 9 da noite, tá? É isso aí. Eu me despeço e a gente, não sei se há alguma dúvida, então eu vou abrir um pouco para você compartilhar suas dúvidas e a gente interagir um pouco. Pode compartilhar o que você achou, o que você sentiu, quais são suas dificuldades, como é que você está recebendo do lado de lá, tá? Vamos ver. Ô, Leide! É isso aí. Então a gente... todo mundo quietinho. Então é isso aí, ó. Eu vou encerrar e a gente segue na segunda-feira, tá? Então aquele abraço e a gente se vê, tá? Até segunda, semana que vem, às 9 da noite. E me parece que vai estar época de carnaval, a gente vai interagindo, a gente vai acertando aí, tá? A gente se vê, aquele abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.